Hoje eu, Emanuele e a Aira apresentaremos o artigo sobre a influência dos parâmetros de corte no fresamento de eletrodos de grafita para a produção de peças por eletroerosão. Qual que é o objetivo deste artigo? Ele pretende avaliar como os parâmetros de fresamento afetam a qualidade superficial de eletrodos e de peças produzidas por eles, via eletroerosão. E quais são esses parâmetros de fresamento? Eles podem incluir a velocidade de corte, o avanço por dente e também a profundidade de usinagem. A usinagem convencional nem sempre alcança o resultado desejado para uma determinada peça. Isso porque muitas vezes não se obtém um bom acabamento superficial, principalmente em peças com geometrias mais complexas e de elevada dureza. Então, a alternativa é a usinagem por eletroerosão. O mecanismo de remoção de material via eletroerosão é preponderantemente térmico, onde sucessivas descargas elétricas são geradas em curtos intervalos de tempo entre pares de materiais condutores, que são os eletrodos e a peça. Ou seja, o desbaste de material ele não é obtido pelo contato mecânico entre uma ferramenta de corte e a peça de trabalho, mas pela ação de descargas de capacitores elétricos. A ocorrência de desgaste do par eletrodo-ferramenta é inevitável nas operações de eletroerosão, sendo uma questão bem importante, uma vez que a degradação da forma de ferramenta ela vai afetar diretamente o formato e as dimensões finais da cavidade. Então, vários fatores vão influenciar a taxa de desgaste dos eletrodos. Entretanto, este trabalho ele aborda o que são determinantes para o desgaste do material e a geometria da ferramenta. A máxima resistência ao desgaste ela é resultado das propriedades do eletrodo. E essas propriedades podem ser a elevada temperatura de fusão, a alta densidade, o elevado coeficiente de condução de calor. As ferramentas de cobre apresentam valores mais elevados de desgaste em comparação com as de carbeto de tungstênio e o grafite. Então, aqui a gente tem a imagem de um eletrodo de cobre para a eletroerosão. Pesquisas realizadas em ferramentas com superfícies tridimensionais e diferentes seções transversais revelaram que os eletrodos com seção circular promovem a remoção de material de modo mais eficaz e com menor taxa de desgaste. Em uma comparação sobre o desempenho entre eletrodos com seção transversal sólida e tubular, observou-se que a taxa de remoção do material e a taxa de desgaste do eletrodo aumentaram consideravelmente para o tipo de geometria tubular. A grafita é um dos materiais utilizados como eletrodo no processo de eletroerosão. Por ter um alto ponto de fusão, ela possui uma taxa menor de desgaste e, consequentemente, ela atinge uma alta produtividade. Isso principalmente em condições mais severas, como em correntes mais elevadas e polaridade negativa no eletrodo. Por apresentar uma estrutura policristalina, a sua usinagem ela ocorre por um processo de fratura, ao invés de deformação plástica, tipicamente observada no corte de metais. A zona de corte esmaga a grafita na frente da aresta de corte quando ela se move por meio do material, e isto forma pequenas partículas que resultam em pó de grafita, ao invés dos cavacos que são tradicionalmente formados na usinagem de metais. Assim, o processo de corte de grafita não gera elevadas temperaturas, inibindo os mecanismos de desgaste termicamente ativados. Devido à sua baixa resistência mecânica, baixa resistência à tração e baixa tenacidade, a grafita é considerada fácil de ser usinada. Deve ser dada uma atenção especial no que diz respeito a evitar o lascamento das bordas do material e o desenvolvimento de trincas internas causadas por tensões compreensivas. Para tanto, os parâmetros de usinagem, tal como a velocidade de corte, o avanço por dente, o sentido de corte e a penetração de trabalho, devem ser cuidadosamente analisados. No fresamento, apareceram fraturas nas bordas dos eletrodos de grafita com direção discordante no início do corte, enquanto que na direção concordante do final do corte se mantiveram inteiras, proporcionando uma melhor qualidade superficial e mais tempo de vida útil da ferramenta. Os eletrodos foram fabricados em barras de grafita, enquanto as peças foram fabricadas em aço ABNT 1045 e ambos com um diâmetro de 50,8 milímetros. Então, os eletrodos foram usinados. A ferramenta empregada foi uma fresa de topo de metal duro MSM HD com 4 arestas e 2 milímetros de diâmetro. Então, a eletroerosão foi realizada em uma máquina específica e as análises de qualidade superficial dos eletrodos e das peças foram conduzidas em um microscópio óptico, com câmera acoplada a um computador para captura e análise das imagens. Então, aqui a gente tem o desenho em perspectiva do eletrodo projetado e aqui a gente já tem o eletrodo fabricado. Aqui nessa tabela estão apresentados os parâmetros empregados na operação de fresamento dos eletrodos de grafita. Então, aqui a gente pode perceber que a velocidade de corte ela variou entre 19 e 38 metros por minuto. O avanço por dente entre 0,05 e 0,1 milímetro. E a profundidade de usinagem foi de 0,5 a 1 milímetro.
O valor da penetração de trabalho, por sua vez, foi mantido constante em 1,5 milímetros. Os eletrodos foram projetados com o objetivo de imprimir maior complexidade em sua geometria, permitindo assim uma melhor análise qualitativa e quantitativa em regiões específicas. Para a operação de fresamento, foi mantida a direção concordante na saída do corte. Os parâmetros velocidade de corte, avanço por dente e profundidade de penetração foram variados, produzindo 6 eletrodos que a Aira vai citar mais para frente. Os parâmetros utilizados na operação de eletroerosão foram baseados na área da peça a ser removida e no acabamento desejado. A operação de eletroerosão foi realizada com parâmetros operacionais constantes. Os resultados e discussões, eles são da qualidade antes e depois do processo de eletroerosão. As medições são realizadas embaixo da letra M no sublinhado, principalmente no aspecto dimensional. Os eletrodos 1 e 2 vão ter melhor acabamento e menos falhas. Isso vai se dar porque eles têm uma maior velocidade de corte, menor valor de avanço e profundidade de penetração. Essa velocidade de corte, ela gera calor, ela reduz a tensão de cisalhamento e ela reduz a área de contato entre a ferramenta e a peça, a parte do cavaco da peça, o que gera um melhor acabamento e uma melhor precisão, além da força de corte ser mais baixa, o que também dá para você trabalhar mais precisamente. O eletrodo 4, ao contrário do que a gente falou antes, ele tem menor velocidade, maior profundidade de penetração, então ele tem muito mais falhas. O gráfico mostra a diferença das dimensões dos eletrodos em relação ao valor projetado. O que a gente pode observar? Dos eletrodos 1 ao 5, a largura ela é mínima, a diferença, e a altura tem grande diferença. O autor diz que isso é por causa de um erro de paralaxe, que é tipo você usar o paquímetro errado, medir errado. Já o 6, a velocidade de corte ela é mais baixa e o avanço de dentes ele é mais elevado. E essa combinação dá uma grande diferença, um grande número de falhas. Então, olhando ali na imagem, o que a gente vê? Que os eletrodos 1, 3 e 5 eles têm menos falhas. O eletrodo 1 ele tem um destaque especial. As piores qualidades ali é o 4, o 6 eles têm falhas, eles têm lascas, pelos motivos que falamos. Velocidades de cortes mais baixas, valores elevados da profundidade de usinagem, valores de avanço por dente mais altos. O que a gente colocou ali, profundidade de usinagem, é em relação ao eletrodo 4 e os valores de avanço é em relação ao eletrodo 6. O aumento do avanço por dente da penetração de trabalho, ele faz com que a força de usinagem aumente a área do plano de cisalhamento. Aumento do avanço por dente, ele reduz o ângulo efetivo de corte pela ação de esforços trativos e o material que deveria ser cisalhado, ele é arrancado, então causa fraturas na borda do eletrodo. Portanto, maior força de corte, tensão, mudar de cisalhamento para tração, causa uma pior qualidade e maior quantidade de falhas. Apesar do eletrodo 1 ter o melhor acabamento superficial, ele tem mais falhas quando a gente compara com o 2 e o 3. Agora a gente vai observar após a eletroerosão o que acontece. E essa diferença ela vai ser observada no dimensional do retângulo. A gente não percebe muita diferença entre os eletrodos e as peças produzidas por EDM. Com isso a gente percebe que se os parâmetros de usinagem dos eletrodos eles variam, isso não causa muita diferença. Olhando as imagens, a gente pode perceber que os eletrodos 1 e 3 eles tiveram uma maior integridade durante o fresamento, menor desgaste e as peças elas têm um melhor aspecto visual e menos defeitos. Esse gráfico mostra a diferença das dimensões dos eletrodos após a eletroerosão em relação aos valores iniciais. Como a gente comentou bastante, o eletrodo 1 ele teve bem pouco desgaste, a gente pode observar ali no gráfico que é o menor desgaste, e o 3 também está muito bom, a gente vai falar um pouquinho lá nas conclusões. E apesar do desgaste dele ser um pouquinho maior, ele tinha um acabamento muito bom que a gente viu nas imagens anteriores, com poucas falhas. Concluímos, então, que para ter uma melhor qualidade, a gente tem que ter baixo avanço por dente e alta velocidade de corte, simultaneamente. Os eletrodos 1 e 3, eles tiveram uma diferença que o eletrodo 3, ele tinha o dobro de profundidade do 1, e o eletrodo 3 teve uma menor qualidade. Os eletrodos 1 e 3 continuaram apresentando melhor qualidade após a operação de eletroerosão. O que aconteceu com o eletrodo 1? Menos desgaste, então isso mostra que a qualidade do eletrodo antes da eletroerosão interfere no resultado final. E a maior parte das falhas superficiais, ela desapareceu após a eletroerosão. Vocês lembram que dando um zoom no eletrodo 1 ele tinha bastante falha. E o eletrodo possuía uma qualidade superficial melhor, parecia um aspecto mais liso.
As peças 1 e 3, elas tiveram mais sucesso entre as peças erodidas. A gente vê que a qualidade do eletrodo, ela tem consequência no desgaste, durante a operação de eletroerosão e também na qualidade da peça pronta.